Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Araras Pod. Hoje é terça-feira, 1º de julho. Gente, metade do ano já foi. Nós estamos começando o segundo semestre de 2025. E um tema muito importante, muito relevante hoje, para início desse segundo semestre, nós vamos falar sobre fé. É isso aí. Uma história de superação, uma história de vitória. E ainda vamos conversar com o escritor do livro Condene as Obras das Trevas. Mas antes de apresentar o Vinícius, que está aqui com a gente, quero agradecer aos nossos patrocinadores, que são responsáveis por estarmos aqui semanalmente, ou às vezes até 2 vezes na semana, como essa semana aqui. Óticas Ver a Vida. Eu costumo dizer que chega uma fase da vida que você tem que entender que os óculos não são mais, assim, uma opção, são uma necessidade. Aí você encara aí como qual tipo de acessório que você quer, né? Mas se você quer qualidade, tecnologia de primeira mão e ainda mais, desconto, hein? Se chegar e falar que viu no Araras Pod, viu aqui no nosso podcast, 10% de desconto nas Óticas Ver a Vida, ali na Rua Tiradentes, número 440. Mais comodidade ainda? Chama eles no WhatsApp, 199-8896-5931. Lembra de falar que viu aqui no Araras Pod para ter aí 10% de desconto em qualquer compra, tá? Agradecer também ao pessoal do Celeiro Restaurante ali na Rua Barão de Irari, ó, hoje terça-feira. Bateu a fome? Dá para jantar. Até 10 horas da noite o Celeiro tá servindo ali prato feito, à la carte, porções. E também quer uma outra opção? Não quero jantar, mas quero comer algo de qualidade, saboroso. Rajá Esfirraria e Pizzaria. A Rajá fica ali no Jardim Busolim, mas entrega no conforto da sua casa. Esfirra doce, esfirra salgada, pizza doce, pizza salgada, pizza cone. Hoje vai provar a esfirra do Rajá, viu? Vai chegar aqui esfirra do Rajá pra gente daqui a pouquinho. E ó, quer pedir a sua esfirra do Rajá? Procura aí, Insta Delivery. Entra aí no site do Insta Delivery e procura por Rajá Esfirraria e Pizzaria. E você já vai poder pedir a sua esfirra, deliciar aí no conforto da sua casa, enquanto você acompanha aqui o nosso bate-papo. E também o pessoal do Café Júnior. Café Júnior, 80 anos no coração de Araras, um primor de café. Tem aí a sua mercearia, o seu armazém, o seu supermercado. E gostaria de ter um produto de qualidade, ou você que tem uma empresa, quer comprar em grande quantidade para os seus colaboradores, Café Júnior. Chama eles no WhatsApp 19-3132-0037. Agora, sem demora, quero apresentar o nosso convidado dessa noite. Muito boa noite, seja bem-vindo, Vinícius Barbosa. Boa noite, Meliana, é um prazer estar aqui. Para mim é uma grande alegria estar com vocês, divulgar um pouquinho do livro Condene as Obras das Trevas, um pouquinho da minha vida também, do meu ministério, do meu chamado. Eu tenho certeza que será um momento enriquecedor para todos nós, para todos aqueles que estão nos acompanhando também. É isso aí. Vinícius não é de hoje, que é um estudante dedicado, que se debruça aí sobre a palavra de Deus, né? Sobre literaturas cristãs. Sim. E estuda não só a Bíblia, mas também a história por trás dela, né? Exatamente, eu sou um apaixonado pelo conhecimento. Eu sou professor também, como profissão, professor de língua portuguesa, de língua inglesa. Sim. E eu amo a palavra de Deus, a divulgação dela, do Evangelho, e algo que se torna cada vez mais urgente pelo cenário atual, pelos sinais que estão por toda parte, pela volta do Senhor Jesus, que é iminente, e nós temos essa urgência de divulgar a palavra do Senhor. Vivemos dias difíceis em que a fé de muitos tem se esfriado, o amor também, e Satanás, como sabe que seu tempo está acabando, ele tem multiplicado a maldade, a sua crueldade e tem, infelizmente, se infiltrado até no meio cristão, no meio evangélico, para corromper a Igreja de Cristo. E muitos têm dado ouvidos, né? Antes da gente entrar aqui no livro propriamente dito, com algumas observações que eu fiz aqui, algumas anotações também, fala um pouquinho de você, como é o Vinícius? Vinícius é filho único, tem irmãos? Como conheceu, como começou essa paixão pela palavra, pelos estudos, a sua formação? Eu sou natural de Araras mesmo, nasci há alguns anos
Eu não vou falar quantos, mas... Entrega a nossa idade, não pode. Há alguns anos. E eu sou filho do Nelson Barbosa, o Nelsinho Barbosa, que é conhecido por muitas pessoas. Foi vereador, trabalha na área da saúde. Sim, meu companheiro de trabalho. Companheiro, ele, aliás, fala muito bem de você também. A gente tem um carinho muito grande por ele, pela sua mãe. Que bom. E minha mãe Rosângela, que com certeza está nos acompanhando. Eu tive uma irmã que faleceu aos 20 anos, devido a alguns problemas pós-cirúrgicos, mas eu creio na eternidade, creio que ela está com o Senhor e que um dia lá estaremos também. E sou casado com a Mônica desde 2002. E a Mônica que também está nos assistindo. E a Mônica que me acompanha no ministério, nessa caminhada, na vida com Deus. E desde pequeno eu sempre gostei das letras. Antes da escola eu pedi para minha mãe me alfabetizar. Eu queria aprender a língua portuguesa, depois eu quis aprender o inglês. Meus pais me matricularam em uma escola de idiomas. E a busca pelo conhecimento sempre fez parte da minha vida. E eu me lembro também das aulas na igreja, a escola bíblica dominical, as pregações, e eu tinha muita curiosidade a respeito da Bíblia. Fui educado com base na fé cristã, mas chegou um momento que eu questionei: será que o que eu recebi dos meus pais é realmente verdade? Será que isso, o que foi me instruído, corresponde com a palavra de Deus? Eu resolvi investigar e conhecer mais das Escrituras, e realmente eu constatei que a fé que meus pais me ensinaram procedia, estava em conformidade com a palavra de Deus. Você foi tirar suas próprias conclusões. Sim, e como isso é bíblico até. A Bíblia fala sobre os crentes de Bereia, da cidade de Bereia, Você fala isso Macedônia, aqui também no livro, falo né? no livro. Eles conferiam tudo na Bíblia, se as pregações que eles recebiam estavam em conformidade com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que os crentes de Bereia foram mais nobres do que aqueles de Tessalônica. E é isso que nós devemos ter, conferir. A palavra de Deus permanece para sempre. O Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia é a nossa regra de fé, infalível, é a palavra de Deus. Não seja presa de falsos profetas, de falsos líderes. Você tem a palavra ao seu dispor para você conferir e não ser enganado. Olha só, e você então começou a adquirir esse gosto pelo estudo, e quanto mais pelo estudo, mais pela palavra de Deus, né? Fez alguns cursos de teologia, por conta própria, online, presencial, como foi, Vinícius? Eu fiz vários cursos online, fiz cursos presenciais também. Cheguei a fazer curso por correspondência no antigo ministério onde eu fui membro. O primeiro curso foi por correspondência. Você fazia e enviava as atividades? Enviava as atividades, né? Sim. Fiz em sala de aula da ETAD, do ITQ e outros cursos também, do Instituto Cristão de Pesquisas, que é um curso apologético, e a gente nunca para de estudar. Também estudo muito. Eu fiz a faculdade de letras, fiz uma pós-graduação em tradução em inglês-português, outra em docência em língua portuguesa e tantos outros cursos também para agregar ali no conhecimento, e é algo infindável. Quanto mais a gente aprende, mais desperta essa vontade de conhecer. Chegou a fazer algum curso do grego, hebraico, alguma coisa para conseguir entender a tradução original, algumas... como é que fala? A raiz da palavra? A raiz, a etimologia. Etimologia. Eu preciso me aprofundar mais nessas línguas. Fiz, estudei, tenho algum material, né, do hebraico bíblico, do grego bíblico, fiz alguns cursos, mas eu não sou fluente em grego nem em hebraico, né? Eu tenho algum conhecimento do idioma bíblico. E é algo assim também muito fascinante, você entender a raiz das palavras, o contexto original e saber a intencionalidade discursiva, o que o autor quis dizer realmente com aquela mensagem. Às vezes na tradução se perde um pouquinho essa intenção.
quando você confere os originais, né, você tem uma amplitude muito maior aí do entendimento. E isso foi só te dando mais vontade de adquirir conhecimento? Sempre. O que mais te encantou, assim? Qual foi o momento que você falou, uau, descobri isso, isso mudou a minha vida e agora eu quero aprender mais? Primeiro descobri a fé, que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Não há outro caminho que leva ao Pai. Às vezes as pessoas têm um entendimento equivocado, não importa a religião, não importa o que você segue, a sua fé te liga a Deus, mas a palavra de Deus apresenta um caminho, uma maneira de você se achegar a Deus. E eu fiquei fascinado pelo caminho e pela divulgação da verdade bíblica. A palavra diz, santifica-te na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Sim. Não é em um mundo muitas vezes contaminado pela mentira. Então eu sou apaixonado pela verdade. E por outro lado eu fico muito incomodado também com a mentira, fico bastante, às vezes, revoltado quando eu vejo desvios doutrinários chamados de heresias e, infelizmente, no seio cristão que nós temos nos deparado cada vez mais. Sim. Vinícius, e você com toda essa bagagem, além de lecionar, você chegou aí a apresentar os seus conhecimentos na TV, também no rádio, não foi? Teve alguns programas ali, foi apresentador? Na TV Opinião, nós tivemos o programa Exame das Escrituras. Eram estudos bíblicos apresentados semanalmente e, inclusive, eu criei um canal no YouTube também, chamado Exame das Escrituras. E lá você encontra vários estudos que eu disponibilizei, estudo completo do Apocalipse e tantos outros temas. Certo. Canal Exame das Escrituras. Também no rádio tive algumas participações, trabalhei um pouquinho. Mas sempre nesse sentido, de levar conhecimento, de esclarecer, de tornar mais fácil entender, às vezes, principalmente o Antigo Testamento, que é um pouco mais, vamos dizer, não só de teoria, mas que tem que ter uma base histórica para você entender, né? Exato. Porque a Bíblia, para que você a entenda, é preciso que você tenha uma visão do todo. Porque às vezes para você entender certo trecho, você necessita conhecer o que está além daquele livro, daquele texto, é complementado em outros livros, são 66 livros que compõem a Bíblia e eles não estão disponibilizados na ordem cronológica e sim temática. Então, para que você entenda perfeitamente um tema, é preciso que você tenha um conhecimento mais amplo, não é? E isso é uma busca que a gente faz conhecer e transmitir, tornar a Bíblia fácil para as pessoas. Certo. E aí, em 2021, vocês começaram com algumas reuniões em lares, foi isso? As reuniões em lares começamos em 2020. Plena alguns pandemia, cultos. quando as igrejas fecharam as portas. Exatamente. E nós nos reunimos em casas de pessoas e depois... levando uma palavra de fé, a palavra... de esperança no meio do caos que a gente estava vivendo da pandemia. Exatamente. Né? E em 2021, em janeiro, nós começamos no endereço, na Rua Paulo Corte, 139, no Jardim Dom Bosco. É o trabalho da Igreja do Rei dos Reis, da qual eu sou o pastor. Certo. E é importante falar que você não se auto-intitulou pastor. Você teve uma bagagem e uma consagração anterior, né? Vinícius? Sim, eu estive em outro ministério por longos anos, fui consagrado, levantado a pastor, exerci o meu ministério e quando saí foi tudo em paz. Sim. Saí pela porta da frente, não saí em rebelião, em pecado, com problema, com rivalidade. Eu faço o meu trabalho e divulgo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que é necessário que as igrejas se unam nessa causa do Evangelho. Nós temos uma necessidade urgente e é importante que mais e mais pessoas, mais e mais denominações estejam comprometidas com essa causa tão importante. Eu ouvi algo esse fim de semana que eu achei muito interessante, que
nós não somos várias igrejas, nós somos cômodos da mesma casa, divididos cada um em um local, né? Então, não foi uma divisão, e sim uma ampliação para alcançar novas pessoas, é isso? Exatamente. É uma mera formalidade a placa da igreja, é necessário porque nós cumprimos as leis dos homens, você precisa de um CNPJ, de uma identificação, você precisa cumprir as regulamentações governamentais, né? Tudo isso faz parte de uma formalidade humana. Sim. Mas a igreja do Senhor Jesus é invisível, ela não tem placa. O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Vinícius, e com toda essa bagagem, com toda essa história, como surgiu aí a ideia, a inspiração para você estar escrevendo esse livro? Porque, pelo que eu li, ele é um livro de alerta, né? Exato. Um aviso, um atalaia. Sim, alerta, uma denúncia. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo ficava muito incomodado com a idolatria. E eu me identifico com isso, eu fico muito incomodado com as heresias. Tá. E heresias, antigamente a igreja evangélica combatia as heresias que estavam fora de seu círculo. Hoje ela deve combater as heresias que estão dentro dela. Aqui você tem um capítulo que se chama Heresias, que diz: heresias são desvios doutrinários, ou seja, preceitos sem amparo bíblico. As heresias consistem em ensinamentos errôneos que contrariam as Sagradas Escrituras. Isso começou a te incomodar, a ver algo sendo ensinado de maneira errônea, é isso? Exato. Quando eu comecei a estudar as seitas pelo Instituto Cristão de Pesquisas, eu fiz parte de um grupo de palestrantes da revista Defesa da Fé. Nós combatimos as heresias que estavam fora, de seitas, de denominações não evangélicas, mas o diabo, com sua astúcia, começou a se infiltrar no ser evangélico. E o Senhor Jesus disse que nos últimos tempos haveria uma multiplicação de falsos profetas. E nunca em toda a história da humanidade nós tivemos tantos falsos profetas como hoje em dia. E esses falsos profetas, eles não estão em sua maioria fora da igreja. Eles estão na igreja, nos púlpitos de igrejas ditas evangélicas, no seio cristão. Isso para mim é muito preocupante. Eu entendo como uma tentativa de Satanás de contaminar a igreja de Cristo, de se infiltrar, porque o tempo dele está acabando, então ele tem toda uma estratégia de fazer a igreja ruir. Como eu disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas nós temos essa missão de alertar o povo, de denunciar a maldade e propagar a verdade. Para quem está nos assistindo, que às vezes ficou um pouco confuso quando você disse assim, o tempo dele está acabando. Fala um pouquinho sobre essa sua expressão para a gente. A Bíblia apresenta uma série de profecias acerca da volta de Jesus. E o livro de Apocalipse é repleto de profecias acerca das últimas coisas. O Senhor Jesus prometeu voltar, e quando o mundo estivesse em um caos, quando houvesse a diminuição do amor, estamos vivendo isso, a multiplicação da maldade, estamos vivendo, a multiplicação de falsos profetas, guerras, rumores de guerras, pandemias. É um cenário que aponta para a volta do Senhor Jesus para levar a sua igreja. Aqui no primeiro capítulo do seu livro você fala assim, olha, o capítulo 2 de Apocalipse contém cartas redigidas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Já o capítulo 3 apresenta cartas remetidas às igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estamos vivendo a 7ª e última fase da era cristã, representada pela igreja de Laodiceia, a qual foi a única a não receber elogio por parte do Senhor Jesus. Como você identifica, né? Porque é um livro confuso, Apocalipse, vamos combinar, né? A gente faz aqui uns 10 podcasts e não termina de falar. A propósito, no canal Exame das Escrituras, eu tenho 22 vídeos sobre o Apocalipse, um de cada capítulo. Então é o Apocalipse explicado, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tornando mais fácil.
Sim. ele tem certa complexidade. A igreja de Laodiceia é a última. O Senhor Jesus enviou 7 cartas por intermédio de João. João, o apóstolo, escreveu as 7 cartas que eram ditadas pelo Senhor Jesus. Das 7 igrejas da Ásia que receberam essas cartas, as 6 primeiras receberam todas pelo menos um elogio. Algumas receberam críticas também, mas nenhuma tinha ficado sem elogio. Até a igreja de Filadélfia, a 6ª, foi elogiada também e representa a penúltima, a expansão do Evangelho. Nós vivemos anos de ouro, de expansão do Evangelho. No Brasil, nós, com grandes evangelistas, desbravadores, homens e mulheres de Deus que levaram a mensagem pura, genuína da palavra do Senhor. Curas, maravilhas aconteciam, foram momentos lindos na história do cristianismo, na história do Evangelho. A 7ª e última igreja, Laodiceia, representa... Eram nomes de cidades, né? Eram nomes de cidades que representam a realidade dos cristãos particulares e das fases da igreja cristã. De acordo com a história, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e ele inspirou homens a escreverem, como João escreveu essas 7 cartas, às igrejas da Ásia, e cada igreja representa uma fase da era cristã, da igreja cristã. A partir da ascensão de Cristo até os dias de hoje, em Apocalipse nós temos o relato dos eventos finais. Laodiceia representa a última igreja, a última fase da igreja cristã, que é uma igreja que se corrompeu. É rica, mas é corrompida. É miserável, pobre, cega e nu no sentido espiritual. Perdeu a sua essência, perdeu a sua raiz. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Por isso que eu fiquei tão incomodado com esse tema e escrevi essa obra. Foi isso que despertou em você a presença de heresias no meio cristão e o desejo ardente de alertar as pessoas que os últimos dias nós estamos vivendo os últimos dias. Não que eles estão chegando, mas nós já estamos vivendo. Já estamos vivendo. E o cristão deve estar alerta. A Bíblia diz o seguinte: o povo perece pela falta de conhecimento. E Deus dizendo: como vocês rejeitaram o conhecimento, eu rejeitarei vocês. O conhecimento, devemos buscar o conhecimento. Jesus ensinava todos os dias no templo, ensinava. Os primeiros cristãos ensinavam, eram constantes no ensino da palavra de Deus. A Bíblia é simples, é um ensino. Não precisamos de subterfúgios, não precisamos inventar modismos para fazer com que o evangelho seja mais atraente ao público. A palavra de Deus não muda. Os cultos devem ser racionais. A Bíblia diz que devemos apresentar ao Senhor o culto racional e não emocional, fundamentado nas Sagradas Escrituras. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje, infelizmente, tem feito com que a imagem do povo evangélico seja manchada. Depois até gostaria de citar alguns exemplos, sim, mas eu tenho alguns dados aqui do IBGE. Mostra aumento no número de desigrejados. Dados do IBGE. Pessoas que já foram membros de igrejas evangélicas e não frequentam mais. Isso não existia há alguns anos. Os evangélicos frequentavam as igrejas. E hoje nós temos uma legião de evangélicos que não frequentam mais. Temos dados aqui da Atlas Intel, registra alta rejeição às igrejas evangélicas. O povo brasileiro, 73% dos entrevistados afirmam que não confiam nas igrejas evangélicas. Por que a igreja evangélica perdeu a credibilidade? 73% das pessoas não confiam mais nas igrejas evangélicas. Por quê? A Bíblia mudou, o Evangelho mudou? Jamais. Deus não muda. Mas em virtude de lobos devoradores. Às vezes nós temos a preocupação,
mas deveríamos somente divulgar a palavra e não entrar nesses assuntos. Mas eu vejo o Senhor Jesus chamando tais líderes fraudulentos de lobos devoradores, de raça de víboras. João Batista os chamou também de raça de víboras. Paulo os chamou de lobos cruéis. A Bíblia denuncia os falsos profetas. A palavra diz: condenai abertamente as obras das trevas. Mas não devemos julgar. A própria palavra diz: julguem de acordo com a reta justiça. Aqui no seu livro tem um capítulo que se diz Religião se discute, e você coloca um versículo de Ezequiel que fala que se Deus falar para você alertar o ímpio que ele vai morrer, né? Exato. Mas a gente também tem ali, Jeremias fala sobre o atalaia sendo colocado sobre os muros com a trombeta para alertar o povo também. Exato, né? É missão do cristão. Não se acende uma luz e coloca debaixo de uma cama. Sim. Nós somos a luz. Não há vários caminhos. Se fossem vários caminhos, cada um tem o seu e tudo bem. Mas como há um só caminho, e quando alguém se desvia do caminho, nós conhecemos a verdade, nós temos a incumbência de alertar essas pessoas. Eu tenho outro dado aqui, se você me permite também, um estudo de um sociólogo, Paulo Freston, que a população evangélica está estagnada. Nós tivemos um grande crescimento dos evangélicos nos anos de 1900, 1910, 20, 30, 40, 50, 80, até os anos 2000, um boom, e agora estamos partindo para uma estagnação. Porque e a que se deve isso? A esse cenário atual do que está acontecendo dentro das igrejas, a banalização do evangelho. A palavra de Deus tem ficado esquecida, de lado. Ela é um mero acessório só para dizer que aquela igreja é evangélica, para transmitir alguma credibilidade. Mas o que tem acontecido com doutrinas de homens, com ventos de doutrina, com falsas profecias, falsas revelações, com escândalos, tanta coisa. Nós vemos, infelizmente, muitos líderes evangélicos ligados a situações jocosas. Nós tivemos um menino lá que saiu com as suas revelações e falando off the king, the power. Isso aí é o quê? Isso mancha a imagem cristã. Eu serei evangélico, olha aí. E existe uma generalização. Ele tá fazendo shows, né? Você viu que ele tá vindo para Rio Claro agora? Ele só faz shows, né? Sério. Isso faz com que o evangélico perca cada vez mais a credibilidade e existe uma generalização. Parece que todas as igrejas são assim. São um circo. Eu gostaria de citar uma fala de Charles Spurgeon, sim, pregador batista. Ele disse o seguinte: chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. E chegou esse dia. Chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Martin Luther King disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Nós vamos nos calar. Sigmund Freud, pai da psicanálise, declarou: as massas nunca tiveram sede da verdade. As massas nunca tiveram sede da verdade. Elas querem ilusões e não vivem sem elas. Infelizmente, é mais atraente uma boa mentira do que a verdade. Sim. Os falsos profetas arrebanham multidões. A Bíblia diz: não siga o povo para fazer o mal. É o efeito manada. É seguir o bando. É seguir a onda. Eu quero receber uma revelação de Deus. E as pessoas vão até lugares onde atores travestidos de pastores, dizendo-se boca de Deus, com um discurso pronto, um discurso padrão. É sempre o mesmo discurso. É sempre uma palavra bonita de se ouvir. É sempre nesses moldes. Deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. Eu tenho visto o seu sofrimento. Eles usam técnicas de leitura quente, de leitura fria. A leitura quente é você colher as informações prévias
em sites, aplicativos de registros públicos, olheiros dentro da igreja, bancos de dados, informantes, redes sociais. Informações das pessoas são colhidas e depois o falso profeta faz uma revelação genérica que se aplica a todo mundo. Existe a leitura fria também, que você vai percebendo nas feições, no gesto, nas reações do público, quem se identifica com aquilo que você está falando. Então os falsos profetas se aproveitam de situações de pessoas vulneráveis para fazerem suas vítimas. São pessoas que são preparadas para ler o que o corpo humano está falando. Exato. Né? A mente grita e o corpo fala. Sim. O corpo denuncia o que a mente está gritando. A gente vê, às vezes, em fotos, né? Um casal, às vezes, não está muito bem, teve uma discussãozinha, aí sai a foto ele para cá e ela para lá, assim, né? Aí quando tá todo mundo bem, sai o rostinho coladinho. Isso, assim. já dá para entender tudo. E aí eles são especialistas em ler o que o corpo está falando, né? Se a pessoa está prestando atenção, se aquilo comoveu, né? Exatamente. E levam nesse sentido. Nesse sentido, a Bíblia fala que isso iria acontecer. As pessoas procurariam mestres que falariam aquilo que elas gostariam de ouvir. Sim. E eles vêm com um discurso todo pronto. Estou aqui todo arrepiado. Eu vejo um anjo, eu vejo macumba, eu vejo uma mãe de santo. E Deus está te entregando agora a chave da vitória. Quem não gostaria de receber a chave da vitória? Sim. Só que a pessoa, ela fica emocionada, entende que é Deus falando com ela, e só que a vida não muda, não passa de emoção. Deus não falou nada. A Bíblia assegura isso. Eu tenho aqui, posso dar um exemplo? Claro. Pode. Esse é um exemplo de um profeta, um falso profeta, até da cidade de Araras. Ele fez a seguinte postagem. Ele quem? Deus revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Sim. Então, primeiro, dizendo aqui que Deus revela o profundo e o escondido. Tudo bem, Deus revela o profundo e o escondido. Numa segunda postagem, Deus revelou a cor da moto desse rapaz. Olha só, Deus preocupado em revelar a cor da moto de alguém. Então Deus revela o profundo e o escondido na primeira postagem. Na segunda, Deus revela a cor da moto do rapaz. E na terceira, ele faz uma postagem procurando uma pessoa desaparecida. Mas Deus não revela o profundo e o escondido? Não revela a cor da moto? Não revela o CPF? Por que não revela onde está uma pessoa desaparecida cuja família está desesperada? E família cristã, detalhe. Sim. Então aqui cai por terra o discurso do falso profeta, que apenas ludibria suas vítimas, apenas com o efeito manada, lota templos. Existem templos cheios de pessoas vazias. Aqui eu tenho uma matéria. Profecia de morte não se cumpre. Pastor se justifica e limita comentários nas redes sociais. Aconteceu. O pastor revelou que viria o cavalo amarelo do Apocalipse, causaria mortes em massa em certa madrugada. Anunciou uma data, a data chegou, nada aconteceu. Igual os que falavam do fim do mundo. Aqueles profetas do Apocalipse lá também. O ano 2000. O ano 2000, Nostradamus, e muitas pessoas ficaram desesperadas. Família recusa sepultamento de mulher para crer em profecia em Minas Gerais. Então, olha só, segundo relatos das redes sociais, o motivo para o não sepultamento e a conservação do corpo, mesmo sem vida, seria de ordem religiosa. A família acredita que a mulher, após sua morte, seria ressuscitada com o tempo, algo que já havia sido anunciado por uma suposta profecia. A família se recusando a sepultar o corpo, porque um profeta disse que haveria ressurreição e não houve. Outro caso, uma criança estava sendo sepultada e a família retirou o corpo do caixão e levou até uma unidade hospitalar, crendo também na profecia de um charlatão. Tudo isso aqui é documentado. Sim. É o que está acontecendo. É por isso que a gente volta e diz por que os evangélicos estão estagnados.
por que os evangélicos estão deixando de frequentar a igreja? Porque 73% da população não crê mais nos evangélicos, os evangélicos não têm mais a credibilidade no nosso país. Infelizmente, por situações como essas, que nós devemos denunciá-las. Você atribui isso à pessoa que fala pela emoção, pelo eu senti, vou falar, ou realmente há a intenção de ludibriar, de enganar, de persuadir, de emocionar a pessoa e levar a pessoa para um outro caminho? Eu acredito que esses líderes, os citados e tantos outros, eles fazem intencionalmente, com maldade no coração. Eles fazem para enganar, porque isso atrai um grande público. Supostas manifestações de poder, é Deus operando. As pessoas ficam fascinadas, elas vão à igreja em busca de uma cura, em busca de uma resposta, em busca de um sinal de Deus. E elas se deparam com um suposto líder. Quem vai desconfiar daquele homem que tem uma Bíblia, que está orando, está falando em supostas línguas estranhas? Aquele homem é de Deus. E ele, com sua oratória, com sua impostação de voz, com todo aquele paramento, com o nevoeiro teatral, a trilha sonora, é alguém de Deus, é um representante de Deus. Aquele recado foi para a minha vida. Ele disse que Deus viu o meu sofrimento, eu passei por sofrimento, e quem não passou? E as pessoas emocionadas creem que estão recebendo um recado divino, enquanto estão sendo enganadas. Literalmente. Literalmente. Vinícius, vou deixar você tomar uma aguinha. Deixa eu mostrar uma coisa que chegou aqui agora. Claro. Tá sentindo o cheiro aí? Sim, tá bom, hein? Pessoal, chegou aqui agora, deixa eu ver se vai. Deixa eu abrir aqui, ó. Rajai Sihari Pizzaria. Vamos ver o que a gente recebeu hoje. Olha só. Um combo de esfirras. Dá pra ver aí? Ó, aqui tem 6 de carne, 6 de queijo. Eu amo essas de carne aqui, ó. Qual que você gosta mais, Noah? De carne ou de queijo? De tudo? Hoje eu falei assim pro Noah, vai ter rajá. Ele falou, oba! Ele tá em casa, a gente fala assim, o que vai comer? Ele fala, pede rajá. Essa é boa, olha hein? só, o cheirinho tá bom aqui, né, Vinícius? Demais. Aqui tem um combo de esfirra e você pode ganhar um combo igualzinho a esse. Ou você escolher o sabor, tá? Basta você escrever aqui embaixo, no YouTube ou no Facebook, eu quero. Escreve aqui, ó, eu quero. E na sexta-feira, no nosso próximo podcast, a gente vai fazer um sorteio de um combo igualzinho a esse aqui, ó. É só escrevendo, eu quero, e nós vamos anotando aqui os nomes. Pode escrever agora, pode escrever se você estiver assistindo aí na quarta, na quinta, no dia que estiver assistindo, chega em casa, vai assistir, escreve lá, eu quero, Vinícius. Eu vou escrever depois, aí hein? a gente participa do sorteio. Escreve aí, Noah, eu quero, entra aí no YouTube, ajuda a gente. Não tem como, dele não tem como comentar. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá aqui, ó, no Facebook, a Silmara Dias, a Rosemary Wittig, minha tia. Olha só. Maria Esther Viola mandando Deus abençoe, pastor Vinícius. Maria Aparecida, conversa necessária e explicativa, muito bom. Bárbara Suelen dando boa noite. Aí Carla Cap também está online. Ó, vai escrevendo aqui, eu quero, para concorrer ao combo da Rajai Sihari Pizzaria na sexta-feira. Tem comentários no YouTube? YouTube eu não consigo ver. Certo. Não? Mas tem uma galera aí acompanhando? O Facebook tá bombando aqui, ó. O Facebook tá dando, deixa eu ver. Ué, como é que eu faço? Eu já nem sei mais como faço pra ver. Essa coisa de rede social, ó, 119 pessoas. Maravilha. Tá, o pessoal tá gostando da conversa. O pessoal continua acompanhando, que o vídeo fica disponível. Fica disponível, isso aí. Vamos lá, Vinícius. Então, existe... Ó, a Maria Aparecida... a Carla falou, eu quero. A Maria Aparecida falou, sabedoria, unção e coragem fazem parte da vida desse servo de Deus. Glória a Deus. Maria Aparecida, muito querida, membro da nossa igreja. Uma senhora de fé, sábia, conhecedora das Escrituras também. Fico muito feliz pela audiência, pelo carinho de todos. Pessoas que, com certeza, estão sendo abençoadas por esse tema e que amam o Evangelho. Sim. Amam a essência, Amam, né? a essência, exatamente. Merliane, eu falei um pouquinho sobre o efeito manada. Sim, sim. Eu me lembrei que o Senhor Jesus... Ele reuniu uma multidão em Tiberíades, 5.000 pessoas,
além de mulheres e crianças. 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E lá ele multiplicou os pães e os peixes, as pessoas comeram. Um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Exatamente. E do pouco ele fez muito e sobraram ainda 12 cestos cheios de pães. Foi realmente algo maravilhoso. E no fim da tarde, já começo da noite, os discípulos pegaram um barco e atravessaram o mar da Galileia até Cafarnaum. E o Senhor Jesus, posteriormente, foi até os discípulos caminhando sobre as águas. E chegou até eles e atingiram o destino final, que era Cafarnaum. Na manhã seguinte, os habitantes de Tiberíades sentiram a falta de Jesus e quiseram ir até Cristo. Para onde ele foi? Para Cafarnaum. Nós vamos lá também. E aquela multidão que presenciou o milagre da multiplicação foi até Jesus em Cafarnaum no dia seguinte. O Senhor Jesus, se deparando com aquelas pessoas, sabia a intenção do coração deles. Ele sabia que aquelas pessoas não foram até ele pela pessoa dele, porque o amavam, porque criam que Jesus é o Filho de Deus. O Senhor Jesus disse: vocês vêm até mim pelos pães, pelos peixes, ou seja, pela comida gratuita. A massa seguiu Jesus pelo pão, pelo entretenimento. Todo mundo está indo para lá. Vamos seguir a multidão, é o efeito manada. Muitos vão até esses líderes pelo espetáculo. Ele está revelando CPFs, ele está revelando placas de carros. Todo mundo vai, o cenário é lindo. As igrejas estão sendo descaracterizadas, estão parecendo cada vez menos igrejas. Sim. E mais com boates, casas de espetáculos, luzes, paredes pretas e toda uma ornamentação. Mas as igrejas estão sendo descaracterizadas, não parecem mais a igreja, elas se parecem com o mundo, estão sendo amoldadas aos padrões do mundo. E a Bíblia diz: não vos amoldeis aos padrões deste mundo, não ameis o mundo. Nós temos de ir até Jesus pela pessoa dele, e não porque a multidão vai em busca de um entretenimento. Sim. Essa é uma palavra que nós devemos nos atentar. À palavra de Deus, ela não muda. Aquilo que o Senhor Jesus fez, e ele disse: as minhas palavras não hão de passar, e as pessoas tentam mudar a palavra de Deus. No entanto, a palavra de Deus continua mudando pessoas. É o inverso. É o inverso. Posso ler mais um versículo Sim. aqui? De Jeremias 29. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Vejam onde estão os falsos profetas. Não estão fora, estão no meio. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Quando alguém diz: Deus me enviou, eu sou boca de Deus, é mentira. Deus disse: eu não os enviei. Poderia citar mais dezenas de outros versículos. Até uma pergunta que eu te fiz é se você havia se auto-intitulado pastor. Porque muitos desses que dizem que Deus enviou estão se auto-intitulando pastores e profetas, Pastores, profetas, apóstolos, não é? E assumindo um papel, eles não creem nessas profecias. Eles sabem que estão atuando. Sim. Eles sabem que eles são performistas, atores, que estão enganando. Isso que é pior. Eles sabem que estão usando a palavra de Deus para o sucesso pessoal, para o enriquecimento financeiro. São revelações transmitidas muitas vezes pelo WhatsApp, a mesma que se encaixa para todo mundo. E depois pedem-se uma quantia para participar da campanha. O Salmo 91, envie R$91. Aí Deus falou comigo, vem um áudio. O mesmo áudio foi para centenas de pessoas. Sim. Então, nós devemos nos atentar. É tempo de sair da cegueira. A Bíblia diz que o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento das pessoas. E que Você os fala filhos... aqui também sobre mente cauterizada. Mente cauterizada.
Porque o diabo cega, as pessoas têm a mente cauterizada, não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Elas estão enganadas e é mais fácil, eu falo aí também, é mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela foi enganada. Uhum. E é o Deus deste século enganando. O diabo, ele não descansa. Ele mantém as pessoas aprisionadas. Mas o Senhor Jesus é a verdade que liberta. Busque a verdade, não busque emoção. Quer uma revelação? Palavra de Deus. Já aqui é a própria está, revelação. toda a revelação está aqui. O Vinícius, deixa eu mandar um abraço aqui pro Carlos Gouveia Júnior, a Mônica Pires Barbosa e o Nelsinho Barbosa, todo mundo aqui, ó. O Nelsinho mandou parabéns, meu querido filho, e um grande abraço, Marliane. Abraço, Nelsinho, abraço, Rosângela. A gente tem um carinho muito grande aí por vocês. Mônica, um beijão, profissional também, exemplar, a Mônica. A Mônica, que é minha esposa, Isso. há tantos anos, me aguenta, né? anos já. 23 anos. O Vinícius, aqui você fala que uma das ferramentas que esses falsos líderes, esses falsos religiosos, vamos dizer assim, utilizam é o sincretismo religioso. Então, eles fazem você se apegar a uma caneta, a um objeto, seja ele qual for, e botar a sua fé, a sua confiança ali, acreditar que a sua resposta vem daquilo, não é? Sim. O que seria o sincretismo religioso que você descreve aqui no livro? É uma mistura de credos, uma mistura de crenças, de doutrinas. A Bíblia diz que a fé é invisível, é trazer à existência as coisas que não existem. O Brasil é um país místico. É muito comum as pessoas se apegarem a objetos, a amuletos. É um país que tem como tradição a simpatia, objetos ungidos. Sabendo disso, falsos líderes evangélicos colocam dentro da igreja práticas antibíblicas para que a pessoa tenha fé num objeto. É o sal grosso, é o sabonete, é a fronha ungida, é a mão do apóstolo. Tem um apóstolo que tirou cópias da mão dele em uma máquina de fotocópia. Verdade. E distribuiu para as pessoas a mão dele que cura. Sangue do apóstolo que levou a facada, e aí um manto onde o sangue... Quando, na verdade, a Bíblia diz que há poder somente do sangue de Jesus. Pessoas sinceras, muitas vezes. Mas o Senhor Jesus disse que esses líderes fraudulentos, eles não só fecham a porta do céu para si próprios, mas para o povo também. Porque desencaminham as pessoas da verdade e as levam à mentira. Certo. E a mentira é de quem? É do diabo. O pai da mentira é do diabo. Então Deus não habita onde existe mentira. Deus não precisa de amuletos, Deus não precisa de fronha, de lenço, de sal, de sabonete para operar. Agindo Deus, quem impedirá? A fé é trazer à existência aquilo que não existe. É algo mais profundo. Hoje o povo joga muito pro superficial, né? Sim, Muito parece que precisa... Se eu não tocar, se eu não sentir... Aí deixa de ser fé, né? Porque a fé é a esperança daquilo que você não vê. Não é? Daquilo que você não vê. Mas você já age como... Você está doente, mas você já age como saudável. Você já traz a existência. Você está vendo a porta fechada, mas já age como se ela estivesse aberta. Certo. É andar pela fé. A Bíblia diz, devemos andar por fé e não por aquilo que se vê, não por vista. Aqui a gente vê que esses falsos profetas, lobos, né, como você mencionou aqui, eles estão se atualizando. Então surgiram aí nas profissões, na psicologia, os coaching. Sim. E aí eles vieram com essa filosofia do empoderamento, da palavra bonita, do encorajamento, né? Eles estão no nosso meio também. É como você disse, na filosofia, na psicologia, ótimo. Em uma palestra motivacional,
ótimo no reduto deles. Agora é um evangelho híbrido, um evangelho falsificado, uma linguagem moderna, trabalhada, um traje moderno também, toda uma postura trabalhada de forma arquitetada para fazer com que as pessoas virem a chave. Hoje é comum o termo, a virada de chave. Pensar fora da caixinha. Fora da caixinha, são termos modernos, expressões que estão na moda. A reprogramação mental, a substituição de pensamentos intrusos por pensamentos que vão fazer você dar uma guinada na vida. O PNL, né? Programação neurolinguística. Só que esse tipo de abordagem dentro da igreja acaba deixando de lado a palavra de Deus que chama ao arrependimento. Porque nesses centros onde os coaches agem, existe o antropocentrismo. O homem é o centro. Então você é importante, você é o centro. Você merece. Deus te ama. Não importam os seus pecados, Jesus te ama. Você é a menina dos olhos de Deus, você é o ponto fraco de Deus, como já foi dito. Sim. Então o ser humano é exaltado e Deus é esquecido. A palavra de Deus é esquivada e não se chamam as pessoas para o arrependimento genuíno. Servir a Deus implica renúncia, abandono de velhos hábitos, uma nova postura, nascer de novo, conversão genuína. É mais racional, né? E hoje as pessoas puxam muito para a emoção. Para a emoção. E o que é melhor, Merliane? É claro, nós conhecemos a palavra, sabemos, mas para um público leigo, olha, você deve renunciar ao pecado, seguir as regras todas que estão aqui nesse livro chato para a maioria. Né? Este livro que palavra difícil. É palavra difícil, você tem que andar em santidade, renunciar a si mesmo, deve fazer a vontade de Deus, orar sem cessar, ler a palavra, jejuar. Ou o que é melhor? Você é lindo, você é o centro da vontade de Deus, hoje ele te entrega a chave da vitória. Qual das duas mensagens massageia o ego? A segunda. Sim. A segunda, para um grande público, é muito mais gostosa. Eu não preciso fazer nada. Ô Vinícius, mas a gente vê que a essência foi se perdendo, até mesmo nas músicas. Eu estava conversando com minha esposa essa semana ainda, e falando sobre uma música de um famoso, né, o Regis Danese, Sim. que diz: como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Mas aí ele fala assim na música, e eu já tive uma discussão sobre isso com um certo líder, depois eu te falo quem que era. Certo. Porque em todas as reuniões deles, eles cantavam essa música. Eu falei: você percebeu que você está colocando para o povo cantar? Entra na minha casa, entra na minha vida e mexe com a minha estrutura. E aí é perigoso isso. Então, e aí meu esposo disse que viu o testemunho do Regis Danese e ele falou: quando eu fiz essa música, eu falei para Deus, mexe na minha estrutura. E aí veio a doença da minha filha. Olha. Então, assim, ele cantou e ele viveu esse processo, porque ele pediu para Deus. Entendi. Então, muitas vezes, eles fazem essa coisa da emoção e a pessoa tá lá na igreja sem uma estrutura para receber, mas ela tá declarando. E quando ela passa por um momento desse, que ela pediu, sem saber. Exato. Muitas vezes o próprio líder não tem a estrutura para sustentá-la. Não tem, e a pessoa não tem a noção daquilo que está proferindo, a palavra tem poder, a pessoa está declarando, está chamando à existência aquilo, Sim. sem se ater no real sentido das palavras. Sim. Não é verdade? Outro também é aquele: te louvarei, não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. A Bíblia fala, uma das cartas de Paulo, você vai lembrar aí, que é a prova da minha fé opera a paciência. Eu me lembro que o Dani falava assim pra mim: eu oro todo dia pedindo paciência a Deus. Eu falo assim: tá errado. Tá errado, porque a Bíblia fala que a prova da fé opera a paciência. Então, se você está pedindo paciência, ele vai provar a sua fé. Sim, você vai adquirir a paciência por meio das provações. Não é? Então, aí eu falo assim: te louvarei, não importa as circunstâncias. Então, eu quero ver se não importa as circunstâncias. Sim. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, todavia me alegrarei. E muitas pessoas, quando chegam às lutas, elas não se alegram. Não. Elas cantam isso.
Elas declaram isso, mas na prática muitas vezes não se aplica. Sim, e os líderes da atualidade ali, os coaches, como é esse outro termo aqui que você usa? Storytelling. Storytelling. Esses líderes preparados para mexer com a emoção não dão a estrutura que a pessoa precisa para passar por esses momentos de dificuldade que todos passam. Com certeza, são historinhas para entreter, uma boa história que prende a atenção. Que enche os templos. Que enche os templos. História, vida pessoal do próprio preletor, ou de alguém, ou uma fábula. A Bíblia diz que não devemos nos ater às fábulas, devemos nos prender na palavra de Deus. A nossa atenção deve estar na palavra do Senhor e não em historinhas. Conheço pessoas que dizem, eu gosto de ir àquele templo, que o rapaz fica contando umas historinhas da vida dele, e aquilo prende a minha atenção. Ah, que legal, você aprendeu a história emocionante, e as pessoas sentem empatia, elas se colocam no lugar daquele personagem, narrador personagem, elas sentem a dor daquilo que ele está narrando, do seu sofrimento, elas se colocam no lugar, elas imaginam o drama. A historinha é bonita na TV, é bonita num livro de literatura, só que pessoas saem vazias, sem a transformação. E o que aquilo gerou de transformação na sua vida, de conversão? Nada. Elas saíram de casa, deixaram um pouquinho a rotina, a correria do dia a dia, elas presenciaram um show, um espetáculo, ficaram emocionadas, voltaram para casa vazias de Deus, assim como foram até esses lugares. Às vezes se emocionaram, derramaram lágrimas, mas saíram sem entender. Exato. Ou entenderam aquele sem espetáculo, mas sem virar a chave realmente. Emocionadas. O trabalho é na emoção. Sim. A Bíblia diz que nós devemos desejar afetuosamente o leite racional. O que é o leite racional? É o alimento que nós precisamos, que está nas Sagradas Escrituras, e é racional. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé não vem por meio de historinhas fantasiosas. A fé não vem pela revelação de um CPF. Não vem. O que causa de mudança positiva na vida de alguém quando ela ouve a revelação de um número de CPF? Que transformação de vida? Nenhuma. Quantas pessoas, como eu disse aqui, do caso do rapaz desaparecido. Existe o site da polícia com pessoas desaparecidas, as fotos, informações básicas. Quantas daquelas pessoas foram encontradas por meio desses profetas que dizem ser boca de Deus? Deus fala com eles. Quantos revelaram, olha, está escondido lá, está sequestrado, esse foi morto, foi sepultado, e chega no absurdo, porque todos agem de forma padronizada. Chega num absurdo de falsos profetas trazerem supostas revelações de entes falecidos. Mas isso a Bíblia condena a consulta dos mortos, não Condena avidamente. Já vi aqui em Araras, em tantos outros lugares, por meio de vídeos, o falso profeta aborda a sua vítima, sabe? E que, por exemplo, uma moça está ali triste, o pai faleceu. E ela morreu com alguma rusga com o pai. Aí ele chama, vem aqui, Deus está me falando, estou todo arrepiado aqui. Deixa eu ser boca de Deus, me chama de mentiroso. É sempre esse discurso. Olha, seu pai, Deus está falando, está comigo, viu? Está comigo. Dá um último abraço nele aqui. Eles fazem mexe na emoção. As pessoas ficam histéricas, emocionais, choram compulsivamente, acreditando que estão dando um abraço no pai. Olha o que o falso profeta chega a fazer. Aqui em Araras tem isso. As pessoas crendo, fui lá, dei um abraço no meu pai. E seu pai manda dizer que está tudo bem entre vocês, está perdoado. E a pessoa chora, a pessoa se emociona. Às vezes liga para sua mãe e fala, e a pessoa liga, e aquilo filmado, e o público indo ao delírio. Pessoas enganadas. Parece algo tão fora da realidade, você disse que tem aqui em Araras. Tem aqui em Araras. Inclusive, não vou divulgar endereço, mas
esse falso profeta está mudando de endereço e disse o seguinte: estou mudando de endereço porque Deus está providenciando um local maior. Mentira, está saindo por uma ação de despejo. Está no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a consulta é pública. Não é Deus, não, é por ação de despejo. E olha só, as pessoas acreditam em tudo. A Bíblia diz: amados, não creais em todo espírito, porque muitos falsos profetas têm estado no meio de vós. Outra vez, no meio de vós. Não são, eles estão em outras religiões. Não, eles estão no nosso meio. Provem os espíritos. Desconfiem. Como os crentes de Beré que nós citamos, conferiam tudo nas Escrituras. Não seja enganado. O Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm com um pretexto de humildade, mas são lobos devoradores, são cruéis. Eles não têm pena, não têm piedade de suas vítimas. Eles fazem isso para o bel prazer, para o benefício, o sucesso próprio. E as pessoas saem iludidas. Deus falou comigo, estão enganadas. É triste. E foi você vendo essa realidade tão próxima que houve a inspiração, então, o chamado, a revelação para você escrever o livro, para você deixar de maneira mais explícita para quem tivesse dúvida, foi isso? Com certeza, porque é algo que me incomoda e com a multiplicação desse cenário catastrófico, o incômodo foi se ampliando, então eu tive a necessidade de escrever esse material. Se alguém quiser, entre em contato comigo isso que também. eu ia falar, como que faz se alguém gostou e falou assim, mas eu queria entender um pouco melhor, porque a gente foi explanando aqui, né? Sim. Mas se a pessoa quiser ler sobre, como que é? Storytelling, a contação de historinhas, né? Como que faz para adquirir o livro, Vinícius? Mostra aqui o livro do Vinícius. É um livro fácil de entender, qualquer um consegue, as palavras são simples, são claras, né? Sim. Como que faz para adquirir? Você pode entrar em contato direto comigo, DDD 19 98244 3129. Telefone WhatsApp repetindo, 19 98244 3129. Vinícius Barbosa, terei prazer em atender você. Te encontra nas redes sociais também? Igreja do Rei dos Reis. Estamos do no Facebook, no Instagram e também no YouTube. @Igreja do Rei dos Reis. Isso, @Igreja do Rei dos Reis. E como que é o canal do YouTube? Exame das Temos Escrituras. dois, temos o canal Igreja do Rei dos Reis e o canal Exame das Escrituras. O canal Igreja do Rei dos Reis com algumas mensagens de fé, pregações, e o canal Exame das Escrituras com estudos bíblicos. Pastor Vinícius, e se alguém quiser tirar dúvida pessoalmente, lá na Rua Paulo Corte 139, quais são os dias e horários que te encontram? Nós temos as reuniões 3 vezes na semana. Às quartas-feiras, às 19h30, reunião da família. Toda quarta-feira, mensagem bíblica sobre família. São preceitos preciosíssimos contidos na palavra de Deus acerca desse tema tão importante. Quarta-feira, às 19h30. Na sexta-feira, também às 19h30, é a reunião de libertação e milagres. E no domingo, às 18 horas, é a reunião de crescimento espiritual. É o leite racional, é o alimento espiritual que nós precisamos. Então, quarta e sexta, às 19h30 e domingo às 18 horas. Mas aquele que gostaria de conversar comigo, de repente, com um horário mais prolongado, agendar, eu estou à disposição. Pode entrar em contato. Então, contato. Contato 19 98244 3129. Terei prazer em atender você, em te ajudar, em partilhar da fé, da palavra de Deus. Não importa a religião, pode te procurar. Com toda certeza. E aí, aquele capítulo que você disse, religião não se discute. Se a pessoa quer um diálogo, né? Um diálogo para tirar as dúvidas, para entender por que ela pensa assim e você falou de outra maneira, você está aberto também. Com certeza.
e nós estamos aí para explanar a autoridade das Escrituras, por que a Bíblia é infalível, por que devemos confiar mesmo nesta palavra, por que Jesus é o Senhor, é Deus. Isso vai acontecer mesmo a volta de Jesus, o Apocalipse. Nós, com toda certeza, vamos sentar, vamos conversar, dialogar e explanar da melhor forma. Eu amo aprender e amo ensinar. Aprender também. A gente aprende enquanto ensina, né? A melhor forma de aprender é ensinando. Agora, uma dúvida pessoal, pastor Vinícius. O pastor Vinícius acredita que a igreja será arrebatada antes durante ou após a grande tribulação? Ali existe bastante debate no meio cristão. O pré-tribulacionismo, no meio, né? O meso ou o pós. Eu até vou dar minha opinião já. Pessoal. Tá? Isso. Mas eu acredito que esse não seja o tema mais importante para o cristão. Porque sendo antes, no meio ou depois, Jesus vai voltar. Não é? Temos de estar preparados. Porque sendo antes, no meio ou depois da tribulação, Jesus vai voltar. Isso é fato. Isso, disseram aí, a cantora disse, vou macetar o Apocalipse. Não existe. Devemos estar preparados. Ele vai voltar. Se é aqui um pouco mais para frente ou no dia seguinte, não sei, mas ele vai voltar. Isso não podemos fazer nada para reverter essa profecia, essa situação. Vai mesmo. Eu acredito, no capítulo 4 de Apocalipse, antes do início da tribulação e grande tribulação, até o capítulo 3, que temos as cartas, a igreja ainda está na terra. No capítulo 4, a igreja aparece no céu. Certo. Então, o último momento em que a igreja esteve na terra é antes da tribulação e grande tribulação. No capítulo 4, a igreja já aparece na terra, aí vem todos os desdobramentos das taças, de toda a ira de Deus, dos selos, dos cavalos. Então eu acredito que a igreja é poupada da grande tribulação, da ira de Deus. Mas eu conheço tantos outros pastores que têm um pensamento um pouco diferente. Alguns creem que é na meso, né? Outro na pós-tribulação. Passa os 3 anos e meio que é de bondade, passa e aí, na terra, e quando vem o sofrimento... Aí Jesus volta, outros creem que é no fim. Eu acredito que isso não é um elemento basilar que vai impedir alguém de fazer a vontade de Deus. Ou é um pensamento divergente entre muitos cristãos, entre muitos teólogos. Eu tenho o meu pensamento que Jesus volta antes desse período de 7 anos. Principalmente pelo elemento do capítulo 3 de Apocalipse, a igreja na terra, e no capítulo 4 a igreja já aparece no céu. Depois vem todos os eventos da tribulação e grande tribulação. E por Deus poupar a sua igreja desses eventos. Mas o que eu disse, sendo antes, um pouquinho depois ou um pouquinho além ainda, Jesus vai voltar de qualquer forma. Qual foi, por último, aqui pra gente estar aqui? Eu fico aqui, ó, a noite toda. Tá eu também, tá bom demais. A gente já falou, olha, por 1 hora e quase 10 minutos. Que maravilha, passa rápido, né? Passa muito rápido. E temos assunto ainda, se deixar, a gente fica. Sim. Vamos até meia-noite. Com certeza. Eu agora esqueci o que eu ia perguntar. Qual foi a última amostra, vamos dizer assim, a última certeza que você teve dos acontecimentos aí finais, de que te mostram que realmente Jesus está às portas? Quando ele fala sobre o restabelecimento do Estado de Israel, né, ali em 1950, não passaria esta geração. A Bíblia fala de uma geração de 70, 80 anos, então daria 2020, 2030, pandemia, essa tensão, conflito Israel-Palestina, Irã, envolvendo outros países também, a pandemia, porque é um conjunto de sinais, não é um sinal só. E a Igreja de Cristo, Marliane, a gente que conhece o Evangelho há muito mais tempo,
Nós vivemos aquela era de ouro do Evangelho, Sim. da expansão, Sim. das igrejas. E essa realidade de hoje, de falsos profetas, pessoas que creem, para mim, isso é o ápice da multiplicação desse cenário. E é algo que está ficando insustentável e que anuncia a volta de Jesus. Você acredita que antes ainda de 2030, aí nessa geração de 70, 80 anos... Assim, eu não gosto de trabalhar com datas, sim, né? Para não ser, muito já trabalhado. Mas tudo mostra que seja na nossa geração. Sim, eu acredito, é algo que não sabemos, eu não posso afirmar. Ninguém sabe o dia ou a hora. Muitos já tentaram aí datas diversas, todos erraram. Não é? Mas são as evidências, são os sinais. Sim. Aparentemente tudo caminha para a volta de Jesus, para o cumprimento das profecias, é a globalização, é um clima tão insustentável no mundo que pede um líder mundial que venha trazer a paz. Sim. Não é? Que seria o mundo clama por o mundo clama. Então, o mundo precisa de alguém que venha selar a paz entre as nações, o anticristo. O anticristo. E o falso profeta, líder de uma religião mundial. E o que é uma religião mundial? Que agrada a todas as pessoas. E o que é o sincretismo? É agradar todas as religiões. É você servir a Deus do seu jeito, está tudo bem, o outro do jeito dele. A palavra não importa mais, é uma religião mundial. É diferente de você respeitar a pessoa, amar a pessoa, mas não aceitar aquilo que ela ou professa, ou segue, ou vive. Sim. Né? O ser humano em si, a gente precisa amar e respeitar, independente de credo religioso, independente de opção sexual, porém, a gente entende que há um direcionamento para toda a humanidade, sim, não só para um grupo. Com certeza. E nós vemos que em Israel tivemos o primeiro templo, construído por Salomão, tivemos o segundo templo, lá nos dias de Esdras, de Neemias, na volta do cativeiro. A reconstrução dos muros. A reconstrução dos muros do templo. E o templo foi derrubado depois, e hoje nós temos lá no local a mesquita, não é? A mesquita de Omar, e é um clima de muita tensão, e muitos entendem que ali será reconstruído ou reformado um templo para o falso profeta. Sim. Para ser o habitáculo daquele que virá como líder religioso mundial. Sim. Não é? E o anticristo agindo em conjunto. É a tríade, o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. O anticristo, o líder político, com certeza alguém carismático, com grande influência, que vai pregar a paz. E para que surja um líder desse, é preciso estar em um momento de tensão, de caos. Estamos vivendo isso. Essa paz. Sim. Muito bem. Esqueci de perguntar alguma coisa. Muita coisa, né? Se quiser continuar perguntando, pode perguntar. É muito conhecimento, tem uma base, a gente precisa fazer outros podcasts. Eu estou à disposição para voltar quando vocês quiserem. Tá? Para mim, uma grande alegria, um prazer. Fiquei muito feliz quando recebi o convite e estou muito à vontade, muito feliz aqui. E eu tenho certeza que tudo que nós falamos é enriquecedor. Sim. Né? Agrega Sim. na vida das pessoas. Isso é muito bom. Tá certo. E agora, para encerrar, quando você foi falando, eu fui anotando algumas palavras. Certo. E aí, eu não sei se você assistiu aí alguns podcasts que a gente faz esse bate-bola. Já vi, sim. Sim. Então, assim, eu fui anotando e eu vou falar, você me fala o que vem à sua mente. Eu vou falar uma palavra, você pode falar uma pessoa, uma frase, uma música, ou pode fazer uma explanação, enfim. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra fé? Fé, certeza, ausência de dúvida. Fé, certeza. Duvidou, anulou a fé. O caminho. Caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bíblia. A palavra de Deus, inerrante e infalível. Heresia.
Heresia. A Bíblia diz, Paulo disse, importa que haja heresias entre nós, para que os justos se manifestem e os maus se manifestem. É aí quando nós vemos aquele que serve e o que não serve. As heresias revelam o maligno e revelam também aqueles que são puros e genuínos. Olha só. Por último, religião. Religião é um termo que vem do religar, né? do grego, religar o homem a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. E por meio de Cristo nós fomos religados, estamos de volta, Ele nos resgatou. Tínhamos uma dívida do pecado que era nossa. Cristo pagou essa dívida na cruz. Religião, religar o homem a Deus. Olha só, aprendi muito hoje. Tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando também aprenderam. Gente, ó, procure aí nas redes sociais a Igreja do Rei dos Reis e peça aí chama eles aí no direct para adquirir o seu livro aqui. Condene as obras das trevas. É muito esclarecedor. Não é um livro de julgamento, não é um livro de... Quando você lê assim, condene, você vai falar assim, tá falando mal de alguém. É um alerta. Sim. A Bíblia diz, eu tirei o título de um versículo. Sim. Condene abertamente as obras das trevas. A Bíblia nos manda nos posicionarmos. Sim. Porque enquanto o cristão se cala, os maus dominam. Sim. Então devemos condenar e proclamar a verdade. É isso aí. Então, olha, chama o pessoal aí, Igreja dos Reis, do Rei dos Reis, no Instagram e no Facebook ou no WhatsApp. Qual que é o número? 19 98244 3129. Ou na rua Paulo Corte, número 139, ali no Jardim Dom Bosco, pertinho da Escola Jojob, perto né? Do Jojob, do Jardim Ouro Verde, isso. Da Uniararas. Perto do Condomínio Paulista ali. Pertinho do Condomínio Paulista. Quartas e sextas às 19h30 e domingos às 18 horas. Exatamente, guardou aí, ó. Olha só. Esse eu nem anotei. Maravilha. Vinícius, a câmera é sua para você se despedir, mandar seu alô, fazer convite, fica à vontade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é real, ele vive e ele quer viver com você aqui na terra e na eternidade também. Esteja na luz, rejeite a mentira, se firme na verdade, que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Olha só, eu quero finalizar com uma frase sua aqui do seu livro que diz assim: confira se o que é apresentado a você corresponde com a verdade. Isso dá pra gente levar em todas as áreas das nossas vidas. Sim, né? É o senso crítico. É isso aí. Então, gente, eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Paulo Fugante, um abraço. Ele estava falando aqui que isso aí é ação humana e não divina. TJSP nele. Vinícius, quero convidar o Vinícius, todos que estão nos acompanhando, para estar conosco novamente na sexta-feira. Sexta-feira, 19h30, o Dr. Rafael Albanês. Ele é oftalmo e vai falar sobre ceratocone. É uma doença que tem atingido muitas pessoas aí, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre prevenção, sobre diagnóstico e tudo mais. Muito importante. Muito importante. Então, sexta-feira, 19h30, eu aguardo a todos. E, ó, vai escrevendo aqui embaixo, eu quero, você que está acompanhando, para concorrer sexta-feira ao sorteio do combo de esfirras do Rajá Esfirraria e Pizzaria. E não quer esperar até sexta? Entra aí, Insta Delivery, Rajá Esfirraria e Pizzaria, olha só, ou no WhatsApp deles, 19991879421. Fala que viu aqui no Araras Pod, tem 5% de desconto. Gente, muito obrigada a todos e até sexta.